Bom, boa noite a todos vocês que estão chegando agora. Lembrando só, eu estou sem aparecer ali a lista de comentários, então não vou conseguir ver alguma informação que você dá, mesmo que eu vou olhando aqui de vez em quando. Uma dessas a gente tem noção. Mas, importante é até onde vai chegar o alcance da nossa voz. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado por esse momento que estamos mais uma vez reunidos aqui para te agradecer cada vez mais. Eu te peço, Deus, perdão, para que nós possamos estar em santidade, te buscando e te adorando. Recebe todos os nossos louvores, as adorações que serão feitas aqui. Nos dá entendimento, ó Deus, Pai, mais compreensão na tua palavra. Te peço pelas nossas crianças, sempre peço, ó Deus, porque no futuro, ó Deus, Pai, nós transformamos essas crianças. Eu te peço, Deus, pela igreja de Itapuã, de Sobral ainda, que o Senhor esteja abençoando a todos. Eu te peço, grandioso Deus, pelas pessoas que estão nos hospitais, que o Senhor esteja sempre com cada um, e com os profissionais, ó Deus, que têm se dedicado tanto a essa questão da doação disso, da recuperação desse negócio do coronavírus, ó Deus. Que o Senhor possa estar acessando a cada um com isso. Obrigado porque o Senhor toma o controle de tudo. E se não fosse o Senhor, que seríamos de nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por você enviou o teu santo filho, o Senhor Jesus, para morrer por cada um de nós. Sabemos que muitas vezes somos ingratos a Deus para aquilo que o Senhor faz. Mas mesmo assim nós estamos aqui para te pedir, te agradecer pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Cada um. Obrigado, te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje nós temos realmente a alegria de ter o violão. Toda a gente está aqui sem violão. Mas hoje está aqui o irmão Mateus e a sua esposa, a irmã Kevin, que está aqui de lado, ela não quer aparecer. Está aqui de lado. E a bebezinha, a Elisa. Então nós agradecemos a Deus por eles estar aqui conosco. É da nossa igreja, não é emprestado de ninguém, né? Nosso, é prata da casa. Então, agradecemos a Deus por vocês. Vamos cantar louvores? Mandaram irmã de Deus para assistir. Aí, mandaram irmã de Deus. Legal. Boa noite, mandaram irmã de Deus. Saudade. Vocês vão acabar chorando. Vamos cantar? Vamos cantar o hino 377. Não sei por quê. Não sei por que
vamos fazer logo aqui uma leitura. Eu gostaria de convidar os amados aí a abrir suas Bíblias em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, 1 a 9. Gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da fonte da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como se recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidando que ninguém vos venha enredar sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Quanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Está quebrado? 410. 410. Vamos sentar. Irmão Chico também está assistindo. Chico. Irmão Chico. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeita, abençoada.
Aí você depois aumenta o volume do aparelho aí para o irmão Chico estar mais perto, viu? É. Quem começa e quem repete? Ué? Esse que repete? São fiz a terra, os homens. Vamos lá. Os homens começam e as mulheres repetem. Deus da terra. Homens da terra, Mais profundo mar. no mais profundo mar, Na altura do céu. nas alturas do
irmão Chico foi, né? Privilegiado. Não dizia, não tinha violão não, viu, Chico? Ela foi cantado aqui, né? O que conseguiu ampliar é isso. Isa tá cantando. Muito bem, irmão. Nós vamos, depois que nós cantamos louvores ao Senhor nosso Deus, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar os amados irmãos para as bem-aventuranças. Está meditando um pouco nessas advertências, ou melhor, nessas qualidades, né, que o Senhor, Ele mostra aqui. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Nós iremos ler dos versículos 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Hoje eu vou fazer participativa, né? Porque são 12 versículos que a gente vai ler. Vamos começar aqui com o Alex e faz a sequência. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados com o coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Pois bem, aqui nós estamos diante dessas 12, o Senhor fala aqui bem-aventurança, e é interessante que a bem-aventurança vai significar felicidade, porque bem-aventurado é feliz. Então as bem-aventuranças, ele vai trazer para nós esse significado. Eu gostaria de considerar detalhadamente aqui cada uma delas, né? Cada bem-aventurança. E nós sugerimos aqui as primeiras 4, elas vão tratar do relacionamento do crente com Deus. Se você puder observar aí, essas 4 primeiras vai mostrar aqui, do versículo 3, por exemplo, aqui, do versículo 3 até o versículo 6, começa com a humildade. Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, né? Bem-aventurados os humildes de espírito. E a gente vai pensando um pouco sobre essas palavras, né? A palavra aqui, humilde de espírito, tem versão que diz pobre, né? Pobres de espírito. Tanto a palavra pobre como a palavra humilde vai descrever aqui um homem que não tem absolutamente nada. Então, ele diz exatamente isso. Fala pobre ou humilde, né? Então, um homem que, pelo fato de não ter nada neste mundo, ele põe toda a sua confiança em quem? Em Deus. Por isso que é direcionado, né? É o relacionamento do crente com Deus. Eu não tenho nada com que me faça ser feliz. Assim sendo, é Deus quem me dá essa felicidade.
Por isso é importante entendermos isso que o Senhor mostra aqui. Então, por exemplo, Davi ele escreveu lá no Salmo 34, versículo 6, ele diz assim: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Então, gradualmente aqui, a palavra pobre, ela passou a ter o sentido de uma humildade, né, ou de uma humilde dependência de Deus. Então, esta bem-aventurança aqui, ela vai nos ensinar duas verdades. Quando ele fala aqui de pobre de espírito ou humildes, né, humilde de espírito. Quando diz a expressão humilde de espírito, está mostrando essa dependência. A dependência que nós devemos ter de Deus. E quando eu digo que ela vai nos ensinar algumas verdades, é que quando eu sou, quando o Senhor ele me chama dessa forma, quando ele diz que eu sou humilde de espírito ou pobre de espírito, eu vou reconhecer aqui a minha pobreza espiritual. Então, esse termo aqui, ele nos ensina a reconhecer essa pobreza espiritual. Para que esse reconhecimento? Para que nós possamos, enfim, ter a dependência de Deus. Nós não temos nada para fazer ou para oferecer a Deus. Nós não temos nada para oferecer a Deus. Nós simplesmente, o nosso pecado faz com que nós não tenhamos nada para dar ao nosso Deus. E quando ele diz que eu sou um homem humilde de espírito, ele está dizendo que eu sou aquele que reconhece a sua pobreza espiritual. É interessante isso. Veja aqui o que Jesus falou à igreja de Laodiceia, quando a gente leu. Pois, lá no livro de Apocalipse, ele diz, né? Pois rico sou, né? Estou abastado, né? Tenho de tudo. Você vai ver isso lá em Apocalipse 3,17, quando ele diz isso, né? Não preciso de coisa alguma. Deixa bem claro. A igreja diz isso: rico sou, estou abastado. E aí vai dizer o quê? E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então veja aí a diferença dessa pessoa humilde de coração, né? Ou desculpe, humilde de espírito, né? Que o Senhor Cristo chama aqui. Quando ele, nesse contexto aqui de Apocalipse 3,17, a igreja de Laodiceia era uma igreja autossatisfeita, certo? Bastante, ela se achava, aquela expressão que a gente diz, ela se achava, né? Era uma igreja autossuficiente, bastante, né? Mas o que tinha naquela igreja era superficial, né? E aí você vai pensar também, trazendo para hoje, assim como aquela igreja, ela era uma igreja autossatisfeita e bastante superficial, nós podemos também, irmãos, perceber hoje que muitos crentes também têm agido assim. Muitos crentes têm se achado satisfeitos com o seu estado espiritual, se dizendo assim com Deus, né? E agindo como fariseu. Quando você se sente dessa maneira, você vai estar exatamente agindo como um fariseu. Se você percebe aí, quando o fariseu e o publicano vão fazer a sua adoração, o que é dito? Ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. O fariseu diz isso. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aí ele vai dizer o que ele faz. Eu jejum, né? Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí ainda vai olhar para o publicano e vai dizer: e nem sou também como esse publicano que está aí. Qual é a atitude do publicano?
você vai perceber aqui o quê? Na atitude desse homem, do fariseu, aqui, que não há muita pobreza de espírito aqui no que ele diz. Ou será que somos como o publicano que clamava, ó Deus, ser propício a mim, pecador? Qual tem sido a nossa posição? Posição não, a atitude, né? Qual tem sido a nossa atitude hoje? Essa do fariseu ou essa do publicano? Ó Deus, ser propício a mim, pecador. É Lucas 18, versículo 11 a versículo 13. Aqui, quando o publicano fala dessa maneira, ele estava totalmente dominado pela percepção da sua falência moral e da sua destituição espiritual. Ele se sentia assim, pecador, o suficiente de não estar na presença de Deus. E isto é ser humilde de espírito. É bem interessante isso. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15, eu vou pedir a vocês que vejam aí, para me ver aí 66, Isaías 66, 2 e Isaías 57, 15. Vejam aí o que é que ele diz. Você vê aí que a situação, há uma diferença enorme entre o fariseu e o publicano. Alguém que é autossuficiente, e ele agradece por ser dessa maneira. Em compensação, o publicano, ele pede para que Deus seja propício a ele. Veja o que diz aí, vamos lá. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vamos concluir aqui com 662. Isaías 66, 2, né? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. No versículo 57, versículo 15, você pode perceber a soberania e onipresença. Ele diz, eu sou o que sou, e é a primeira parte. Porque assim diz O alto, sublime que habita a eternidade. pronto, assim diz o alto e sublime que habita. O qual tem nome de santo. Isso, o que mais? Habita no alto e santo lugar, mas habita também com contrito e abatido do espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então veja aí, nós temos um Deus soberano que está nos céus, mas ele diz, ao mesmo tempo estou junto, habito com o abatido de coração. Então você percebe aqui que Deus, primeiro já percebe aí uma onipresença de Deus. Ele está sempre ao nosso lado. Jesus Cristo disse que estaria conosco quanto tempo? Todos os dias, até a consumação do século. E ao mesmo tempo nós dizemos que ele fez todas as coisas e agora está à destra do Pai. Então como pode Jesus estar à destra do Pai e conosco, né, todos os dias? Então você pode perceber aí a onipresença do Senhor Jesus como Deus. Mas o que nos chama a atenção aqui é que ele diz que está presente, que ele habita com o humilde, com o contrito, né, aqui de coração, com o humilde de espírito. Dá para você perceber aqui que entre o fariseu e o publicano, onde Jesus estaria? Habitaria com quem? Está entendendo? Dá para você perceber aqui que ele habitaria exatamente com aquele que está reconhecendo a sua pecaminosidade. Então, você percebe aqui com essa expressão, humilde de coração, que nós devemos reconhecer a nossa pobreza espiritual. E a outra é receber o reino dos céus, né? A outra verdade que nós podemos extrair dessa expressão, humilde de coração. Ou seja, o reconhecimento aqui da nossa pobreza espiritual
é a condição indispensável para receber o reino de Deus. Ninguém pode receber o reino de Deus, meus amados, sem que antes entenda, reconheça a sua pobreza. Por isso ele diz, pois dele é o reino do céu, não é isso que ele diz? Então, a ideia aqui é que se eu não reconhecer a minha pobreza, jamais receberei ou jamais entrarei no reino dos céus. Então, a pobreza espiritual aqui é a condição, e eu diria, indispensável para receber o reino de Deus. Agora, o que o Senhor Jesus Cristo aqui enfatiza é que o reino dos céus, aqui nesse contexto, é oferecido a quem? Somente àqueles que são humildes de espírito. E então aí nós podemos entender que feliz é o crente que reconhece a sua pobreza espiritual. Quem não reconhece a sua pobreza espiritual ainda não está preparado para receber o reino de Deus. Então é bem interessante quando ele usa esse texto aqui, humilde de coração. Vai de novo dizer coração, né? Humilde de espírito, né? No versículo 4 ele diz, bem-aventurado o quê? Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Este aqui, bem-aventurados que choram, essa aqui é uma bem-aventurança um pouco estranha. Por quê? Porque como pode você encontrar felicidade no choro? E aqui ele diz, bem-aventurados os que choram. Felizes, é como se fosse a expressão assim, felizes os infelizes. Por quê? Porque quando você está chorando, dá aquela impressão de que você está triste. É por isso que quando alguém está chorando por um motivo de alegria, ela diz logo, eu estou chorando porque eu estou alegre. Porque geralmente o choro não denota alegria. O choro ele denota tristeza, ele denota infelicidade. Mas é interessante quando ele diz, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Então a palavra chorar aqui é uma palavra muito forte. Ela é usada para o lamento pelos mortos, né? Ela é usada para isso. Aquela lamentação por um parente querido, alguém que morreu, um amigo, né? Por exemplo, a tristeza de Jacó quando pensou que seu filho José havia morrido. A Bíblia diz que José chorou. José, ele chorou, né? Que Jacó chorou e chorou muito. Ele pensou que seu filho tinha morrido. Eles chegam lá, os demais filhos, né? E dizem, olha, uma beija-fera o matou. Imagina aí na tristeza de Jacó, quando ele ouviu isso. E eu não preciso ir lá para aquela época, não. Bem pertinho de nós. Morre um parente nosso e nós choramos. Nós mostramos a nossa tristeza através do choro. Nós mostramos. E aqui nesse contexto aqui, não é um choro de luto. Quando o Senhor Jesus Cristo fala, bem-aventurado os que choram. Nesse contexto aqui, não é um choro de luto, mas um choro de arrependimento. É bem complexo? É. Mas o que ele está falando aqui, esse choro aqui, não é um choro comum. Não é um choro de uma perda. Mas é um choro de felicidade. Aquele choro de alguém dizer assim, eu estou feliz, por isso estou chorando. Chorando de felicidade, chorando de alegria. Vamos dar um exemplo. Eu já vi muitas vezes em programa de televisão, que quando eu usava televisão externa, né? Então, o que acontecia? Eles faziam uma busca
por parente, gostava muito de aparecer isso, parece que era no programa do Gugu, né? No programa do Gugu passava isso. Uma pessoa que fazia 20 anos, 30 anos que não via um parente, aí eles faziam uma pesquisa, descobriam. Imagina a emoção daqueles dois parentes se encontrando depois de tantos anos. Era um choro, era aquela alegria, era uma alegria tão grande que até os presentes que eles ganhavam se tornavam, não tinha tanta importância quanto encontrar um pai, uma mãe, um irmão que estava há tanto tempo longe daquela pessoa. Então, um choro de felicidade. No contexto aqui, o Senhor ele diz, bem-aventurado, né? Os que choram, bem-aventurado aqueles que estão de fato arrependidos. O choro do arrependimento é, na verdade, uma alegria. Traz para nós uma alegria. A alegria de ter se voltado para o Senhor. A alegria de ter sido perdoado pelo Senhor. Então é isso aqui que ele fala, né? Um choro, mas um choro que vai denotar arrependimento. A ideia é exatamente essa. Bem-aventurado os que choram. Então, deve haver aqui, da parte do crente, essa tristeza pelo pecado, né? Tristeza pelo pecado, mas a alegria, as lágrimas, né? As lágrimas do arrependimento. Então você vai, cada vez que você chorar, você vai entender, evidentemente, por que você está chorando. Se você está chorando porque está alegre, por uma alegria, por uma conquista, ou se você está orando, né? Você está orando, ou você está chorando por outra coisa. Então, aqui ele fala que esse choro é um choro de arrependimento, né? Quando Jesus, por exemplo, ele se aproximou da cidade de Jerusalém, ele chorou. Aí agora você vai se perguntar, e esse choro de Jesus? Será que era um choro de bem-aventurança? O texto lá em Lucas 19, eu acho que em Lucas 19, 41, ele mostra isso. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele se aproximou da cidade de Jerusalém, ele chorou pelo pecado de um povo impenitente, um povo que totalmente estava sem Deus. Então deve haver aqui, da parte do crente, essa tristeza pelos pecados dos outros. Lágrimas, né? Quando vemos o irmão cair no pecado, em vez de ficar fofocando, em vez de ficar com história para um e para outro, chorar por aquele irmão. Então, esse tipo de choro, o Senhor diz, feliz aquele que assim o faz. Feliz aquele que chora pelo seu irmão. Feliz aquele que se arrepende dos seus pecados. Feliz aquele que chora porque o seu irmão caiu. Então, esse tipo de choro vai trazer agora uma certa tristeza, e o Senhor diz, bem-aventurado é esse que assim o faz. Por quê? Porque denota que você está preocupado com esse seu irmão, que caiu ou que está prestes a cair. Então, percebe-se aqui que esse choro, ele vai precisar ser identificado pela própria pessoa que chora. Já que o Senhor já sabe. O Senhor, quando ele diz bem-aventurados que choram, é porque ele sabe do nosso coração, ele sabe do nosso sentimento, do nosso pensamento, e ele sabe que tipo de choro eu estou chorando, né? Que tipo de choro é o meu? Que tipo de choro é o seu? Então, você pode chorar alegre pelo arrependimento, você pode chorar triste por causa da situação de um determinado irmão, né? Você pode chorar. Quando você chora triste pelo seu pecado, no intuito de querer mudar, o Senhor chama você também de bem-aventurado. Mas quando você chora apenas porque foi flagrado, então esse não é um choro de bem-aventurança. Então dá para você perceber aí a diferença.
Na hora dá para se perceber. Por isso ele diz, bem-aventurados os que choram, né? Então, o que nós podemos entender aqui é que somente aquelas pessoas que choram pelos seus pecados serão consoladas pelo único, né, conforto que pode aliviar o desespero. Se eu pequei, devo chorar, arrependido dos meus pecados, porque o Senhor me dá o perdão pela sua graça infinita. Pode ter certeza disso. O Senhor me dá o seu perdão desde que eu chore com sinceridade pelo meu pecado. Então aqui de fato, bem-aventurado é o crente, né, com o coração compungido. É isso. Aquele que chora é aquele que tem um coração compungido. Quando nós vemos aquele texto lá de Atos capítulo 2, versículos 37 e 38, quando Pedro termina o seu sermão, aproxima-se dele alguns homens que dizem o seguinte, vamos lá, Atos 2, eu acho que é 37 e 38, olha aí. Que tipo de choro é esse? Vamos lá. Vamos rapidinho, pessoal. Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se no coração e lhe perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, eu não preciso necessariamente derramar lágrimas. Essa atitude desses homens é uma espécie de choro. Eles estão chorando, eles estão tristes pelo seu pecado. A expressão aí é que eles estão de coração compungido, eles estão com seus corações dilacerados, ou seja, eles estão prontos para receber o perdão de Deus. Então você percebe aí que esses que vieram aos pregadores, eles estavam derramando lágrimas no sentido de arrependimento. Então, todo aquele que quer ser chamado por Deus de bem-aventurado, ele deve lavar, né, levar as lágrimas a Deus. E levar as lágrimas é a tristeza do nosso próprio pecado. Quando você está triste pelo seu pecado, então logo esse é o choro. Por isso o Senhor diz, bem-aventurados que choram. Esse choro, que é na verdade a tristeza pelo seu pecado, vai trazer para você um resultado, a alegria da salvação. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, Paulo diz assim, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então o que é que Paulo está dizendo? Que você pode chorar aqui de duas maneiras. Você pode chorar arrependido dos seus pecados. Você pode chorar porque os seus pecados desagradou e desagradam a Deus. Mas você pode chorar como resultado dos seus pecados. A tristeza segundo o mundo. Você está triste agora porque você foi ajuizado pelo seu pecado. O que é que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Então, esse salário é o choro que não é bem-aventurança. Bem-aventurado é quando você chora quando você se humilha diante de Deus para receber. E daí você vai ter alegria, né? Por isso ele diz aqui, a tristeza segundo Deus significa que eu estou triste pelos meus pecados. Eu estou triste porque os meus pecados desagradam a Deus. Então essa tristeza, esse choro vai me trazer arrependimento. E um arrependimento para a salvação.
de que a ninguém traz pesar. A salvação não é pesada para ninguém. Sabe por quê? Porque a salvação é nada mais, nada menos do que o fardo do Senhor Jesus Cristo. E quanto pesa o fardo do Senhor Jesus? Nada. É leve. O fardo dele é leve. Então a salvação é esse fardo que nós recebemos do Senhor. Então há aqui uma ligação, você percebe aqui nesse texto, que é uma ligação entre as primeiras duas bem-aventuranças, quando ele diz aqui, ser humilde de espírito, é sentir, olha que coisa interessante, olha a ligação que há aqui, no humilde de coração e nos que choram. Vai mostrar claramente o quê? Que ser humilde de espírito aqui é sentir a convicção do seu pecado. E quando você sente a convicção do seu pecado, logo você chora. Então aqui, o chorar, quando você é humilde de espírito, você vai sentir essa convicção. E quando você chora, você vai demonstrar contrição. Você vai demonstrar contrição. Foi isso que aconteceu com esses homens que procuraram Pedro para depois do sermão. Homens com os corações compungidos, tristes, chorando, porque os seus pecados desagradavam a Deus. Então aqui estava as duas características aqui. A humildade deles, eles foram humildes para se convencer dos seus pecados e demonstraram contrição através do choro. É interessante isso. Tem muitos exemplos na Bíblia que podem nos ajudar a respeito disso, né? Vários salmos nos ajudam a respeito dessa tristeza pelo pecado. Você vai perceber muitos salmos, muitos personagens. Davi foi um, né, que chorou por causa dos seus pecados. Ele chorou. Isaías também fez isso. Pedro também chorou pelos seus pecados. Então, muitos. Pedro aqui também chorou, né, pelos seus pecados. Mateus aqui chorou pelos seus pecados. Então, nós só podemos receber de Deus essa expressão se nós de fato estivermos do jeito que ele diz. Se de fato nós formos humildes de espírito e chorarmos o nosso pecado. Chorarmos o nosso pecado. É bem interessante isso. No versículo 5 ele diz outro: bem-aventurado o quê? Os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque verão ou herdarão a terra, né? E agora, quando você pensa nisso, essa expressão, bem-aventurados os mansos, não é fácil, na verdade, traduzir, né, essa palavra. É uma palavra que vem do grego, mas manso aqui, na verdade, é uma palavra usada para descrever, olha que coisa interessante, para descrever um animal manso. A palavra manso aqui é isso. Ela vem para descrever um animal que você passa a mão nele, como ele é mansinho, né? Bota a mão na boca, né? Bota a mão na boca e ele é mansinho, né? Então, a expressão aqui é usada exatamente para isso, né? Para descrever um animal que é manso. E ele é manso por quê? Porque ele foi domesticado, né? Ele foi treinado a obedecer o comando do seu dono. E o comando do dono é: seja manso. As pessoas chegam em casa e aquele animalzinho ali, bem manso, né? E eu não estou aqui comparando um crente com um animal, mas eu estou falando o significado etimológico da palavra manso, né? Então, vamos tratar agora de alguém, de gente. Alguém manso é um animal manso, né? Não. Alguém manso é uma pessoa que demonstra autocontrole. E aí, nós vamos apontar para nós se nós somos mansos na prática. Lembrando
que todas essas bem-aventuranças, em posição, todos os crentes têm. Agora, quantas delas nós aplicamos em nossa vida? Nós só vamos perceber isso quando nós cometemos o erro. Quando nós fazemos a coisa errada, é que nós vamos entender que deveríamos fazer o contrário. Aí cometemos um outro pecado. O nosso orgulho não nos deixa voltar atrás. É dessa maneira que nós estamos agindo. Mas não é dessa maneira que Deus quer que hajamos. Porque alguém manso é uma pessoa que demonstra autocontrole. E muitas vezes nós não fazemos isso. Moisés, por exemplo. Moisés, ele foi considerado um homem manso. Um homem manso. Muito manso. Me parece que lá tem essa expressão muito manso. Parece que está lá em Números 12, versículo 3. Vê se vocês encontram aí. Essa palavra muito manso, essa expressão muito manso. Números 12, 3. Eu acho que ele fala sobre isso. Enquanto eles acham, eu vou continuar. Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Daí, era o varão Moisés muito manso. Aí quem dera se alguém dissesse, era o varão Pedro muito manso. Era para ver se não. Está entendendo? Viu aí como na prática muitas vezes nós jogamos fora. Agora eu fico pensando, imaginem se a salvação dependesse da nossa prática, da nossa mansidão. Está entendendo? Por isso que quando o Senhor fez a aliança perpétua, Ele fez baseada na sua soberania e não na nossa obediência. Mas isso não significa dizer que eu precise ser o tempo todo assim. Eu posso, na prática, não ter a característica de mansidão, mas eu tenho a obrigação de ser manso, na prática. E quando eu não sou, eu sofro com isso. Eu, particularmente, sofro. Quando eu me irrito com qualquer coisa, eu sofro. A minha ira é porque eu caí naquela armadilha. Essa é a minha tristeza. Eu não tenho a tua. Mas essa é a minha tristeza. Quando eu caio nessa prática. Quando o Senhor diz que eu, em posição, sou manso e devo agir como manso, e eu não ajo, então eu fico irado comigo. Entendeu a situação? Então, isso sou eu. Eu acho que você também pensa dessa maneira, porque o verdadeiro crente, ele reconhece quando ele erra. O verdadeiro crente, ele reconhece quando ele erra. Por isso, de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, bem-aventurado é o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sob controle. E sob o controle de Deus, não seu. Porque quando nós vamos colocar tudo sob nosso controle, então a situação complica. Então, quando se deve irar? Quando nós tivermos irado, eu, Pedro, quando estiver irado, eu vou ter que lembrar quando o Senhor Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso. Esse pode dizer: eu sou manso e humilde de coração, né? Nós somos chamados humilde de espírito. Ele é chamado humilde de coração. Mateus 11, 29. Então são essas pessoas mansas que o Senhor diz aqui que herdarão a terra. Agora, quando eu não ajo com mansidão, perdi a herança? Perdi a terra? Não. Por quê? Porque a minha salvação não está vinculada a, na prática, eu ser assim. Também por isso, eu não posso me desculpar ou esconder-me atrás disso. Em dizer: nós somos imperfeitos, nós somos tão falhos. Somos imperfeitos,
gente permanecer se escondendo atrás da nossa fraqueza, atrás da nossa imperfeição. De maneira nenhuma. Pelo ponto de vista de Deus, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Então, a condição pela qual tomamos posse da nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso se somos de Cristo. Tudo é nosso se somos de Cristo. Então aqui é a bem-aventurança da pessoa cuja vida é controlada por Deus. Veja que coisa interessante. Verso 6, vamos mais à frente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vocês não se importam, a gente até meia-noite não, né? Então vamos lá. Bem-aventurado os que têm fome e sede. Fome e sede de justiça. O Senhor determina lá na frente qual é a fome e qual é a sede. Ele não está falando fome de comida, sede de água, não. Ele está falando fome e sede de justiça. A fome aqui não é a fome que a gente tem nos períodos entre uma refeição e outra. Não é isso. Alguém 9 horas ainda não merendou e diz o quê? Eu estou com fome. Eu estou com fome. Não é essa fome que o Senhor está falando. Ele está falando aqui que essa fome é a fome de uma pessoa que não tem absolutamente nada para comer. É isso que ele diz? É a sede de uma pessoa que está desesperadamente com vontade de beber água. Mas ele está dizendo que a fome e a sede dessas pessoas assim deve ser a mesma quando nós desejamos justiça. E quando nós desejamos justiça, não é a do homem, não é a nossa, e sim a de Deus. É quando um homem morrendo no deserto, ele deseja comer e beber. Tem que ser essa mesma intensidade. Tem que ser essa mesma intensidade. Então, qual é a natureza dessa justiça? Eu tenho que desejar a justiça da mesma maneira que eu desejo comer. É colocado dessa maneira. Agora, qual é a justiça? Qual é aqui a natureza da justiça? Primeiro, eu vejo aqui uma justiça moral. Aqui, e o que é essa justiça moral? A justiça moral é o caráter e a conduta do crente que deve agradar a Deus. Essa é a justiça moral. Ou seja, nós devemos desejar ardentemente um coração que agrada a Deus. Da mesma maneira que devemos desejar ardentemente o leite genuíno da salvação, que é dito lá em 1 Pedro 2, né? 2:2, né? Então, olha que coisa interessante. Eu tenho que ter essa fome, né? Então, isso, quando a gente não tem o apetite, então é motivo de preocupação. Uma criança, por exemplo, ela não quer comer. Você diz, eu estou sem fome. Quando você diz, eu estou sem fome, constantemente você tem dificuldade para comer. Então, é um momento de se preocupar com isso. É muito triste, né, ver uma criança dessa maneira. Da mesma maneira também, dentro da igreja, é triste uma falta de fome e sede de Deus. Uma fome e sede de Deus. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de Deus. Aquele que quer Deus a todo custo. Esse é feliz. Porque você procurou aquele que pode te dar tudo que você quiser. Então, aqui nós vemos essa justiça moral. Como diz o salmista no Salmo 42,
versículo 1 e versículo 2, né? Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa. Esse homem que diz isso, ele é alguém humilde de coração, ele é alguém que chora. E ele é alguém aqui que tem fome e sede de justiça. Isso em relação à justiça moral. Agora, a outra justiça aqui, a outra natureza de justiça é a social. Você percebe que uma grande preocupação hoje em dia das pessoas é uma certa justiça social. A justiça social é aquela justiça em que você quer fazer a sua própria justiça. Você percebe aí, na televisão você está vendo todo dia o que está acontecendo. Os homens querendo fazer justiça com sua própria mão, né? Da sua maneira, fazer justiça da sua maneira. Então aqui também houve uma grande preocupação dos profetas menores, né? Com a injustiça que prevalecia na sociedade. O profeta Amós, por exemplo, você vendo lá no capítulo 5, tem um texto no versículo 11, que ele, lá na sociedade, ele diz claramente assim: visto que pisais o pobre e dele exiges tributo de trigo, procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e a necessidade por um par de sandália. Amós capítulo 8, versículos 5 a 6. E no 5:11 ele também fala sobre isso aqui. Então você percebe que aqui há uma demonstração. Aqui nesse texto demonstramos o profeta, né, falando sobre isso. Fome dessa justiça, né, quando nós buscamos a libertação dos oprimidos e a promoção dos direitos humanos. Você procura justiça. É normal dentro da sociedade você querer justiça? Sim, é normal. Queremos justiça. Por exemplo, se você semana passada eu vi um vídeo de uma mulher espancando uma criança. Naquele momento eu quis justiça para aquilo. Justiça como? Que alguém fosse lá e batesse naquela mulher? Não. Mas que ela pagasse pelo que ela estava fazendo. Um certo irmão, uma vez me disse: pastor, no dia que o senhor recebeu um telefonema para me tirar da cadeia, é porque eu vi alguém bater numa criança. E tem sentido você querer justiça nesse contexto, não com suas próprias mãos. A justiça civil hoje, ela existe exatamente para isso, para ser aplicada de uma maneira correta naquele que é anticidadão. Então aqui, o que eu vejo é que essa bem-aventurança do espírito faminto, né, que eu poderia dizer assim, né, porque é dessa maneira. Aquele que é faminto, ele será farto com a plenitude da vida de Cristo. Por isso ele diz: bem-aventurado. Então aqui nós podemos perceber isso, nessas bem-aventuranças. O relacionamento do crente com Deus. Quantos minutos eu estou pregando aí já? Tem 2 horas? Já, né? Então, essas 4 primeiras bem-aventuranças, ela vai falar desse relacionamento do crente com Deus. Se eu sou assim, se eu ajo assim, então eu estou de bem com Deus. Então a gente vai continuar falando, meditando nas bem-aventuranças. Nós lemos os 12 versículos, mas eu quero parar aqui nesses, no 6, né? No 6, vamos dar uma paradinha aqui. E a gente vai continuar. Agora sim, eu não vou continuar domingo, eu vou continuar em quarta-feira. Quarta-feira a gente continua falando aqui das bem-aventuranças.
que é que o Senhor mostra. Na próxima quarta-feira a gente vai estar meditando as demais bem-aventuranças. Então, que Deus esteja aplicando, né, de uma certa forma em nosso coração, e nós tenhamos essa coragem, nós tenhamos essa capacidade, essa contrição com Deus, para que essas bem-aventuranças possam estar sendo demonstradas na nossa vida. Se não está sendo demonstrada, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer duas coisinhas: confessar os nossos pecados ao Senhor e receber dele o perdão. Então, duas coisinhas boas, uma nossa e uma de Deus. Nós confessamos e ele nos perdoa. Então, nós podemos entender isso. Vamos parar por aqui, para que não fique muito tarde nossa programação. Próxima semana a gente continua falando das bem-aventuranças. Quarta-feira, né? Quarta-feira a gente continua falando das bem-aventuranças. Então, que Deus nos abençoe e nos faça entender que isso precisa ser aplicado em nossas vidas. Amém? Amém. Quero dar um alô aqui para o meu cunhado, né? Manuel, Graziele, que Deus abençoe vocês. E as crianças também, quem está aí? Fátima trouxe A Maria de Fátima. e a outra Fátima Chá, como está aí. Tá um monte de gente aí. Se eu fosse falar de cada um, né? Eu tô falando as caras mais. Agradecemos a Deus Ele não por aparece vocês. sempre. Vamos estudar, né, as bem-aventuranças. Nós paramos, né, o conflito, as nossas pregações de conflito foram hoje. Nós paramos hoje e aqui a gente vai iniciar nas bem-aventuranças e alguns vamos mais além no livro de Mateus. Eu acredito que nós vamos aprender um bocado aí até que o governo nos dê permissão para abrir os nossos templos, né? Enquanto os templos não são abertos, nós vamos degustando a palavra de Deus aqui. É isso? Vamos lá. Vamos cantar mais uma música? Grande é o Senhor. Qual? Qual? Tem duas aqui no Senhor. Música de louvor. Vou pedir aqui para o Mateus aqui. Vamos cantar o cântico Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Legal. Perguntando quem é a bebê. Ei, Você está aí para cantar? Vem, tá vendo? que Graziele quer saber Eu quero a bebezinha. isso. E mandaram estar dando exemplo, né? Fácil, né? Aí só vai cantar. Aqui, quem está gritando aqui, ó, Graziele, ó. Aqui, ó. Toma. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra.
É bom a gente parar para não travar, né? É. Bom, foi muito bom. Deus foi misericordioso conosco até agora, né? E não travou a internet. Então a gente vai dar uma paradinha. Nós vamos parar por hoje e a gente continua quarta-feira. Falta bem pouquinho, né? Só o quê? Segunda, terça, quarta, nós já ficou. Se lembrando, que terça-feira nós temos a live das crianças às 19 horas. Terça-feira. Tá bem? Muito bem. Então vamos orar. Agradecendo ao Senhor nosso Deus. Eu quero pedir aqui o irmão Mateus que encerre com uma oração. Oremos. Santo Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Te agradecer pelas louvores aqui cantados a Ti. Te agradecer também pela Tua palavra, que foi dirigida nos nossos corações por intermédio do Teu servo, Pastor Pedro. E, ó Pai, que de fato, ó Pai, possa ter penetrado em nossas vidas e que possamos também pôr em prática, Pai. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz para nossas vidas, ó Pai, e que assim possamos fazer dela, ó Pai, o manual, a distribuição, ó Pai, de todas as ações, ó Pai, a qual pretendemos fazer, Senhor. Sei com este momento ao qual nós estamos vivendo, ó Pai, obviamente que o nosso desejo seria estarmos na igreja, juntamente com todos os irmãos, mas infelizmente não é possível. Mas de toda forma te agradecemos porque por esse meio ao qual Tu tem nos privilegiado para assim, de toda forma, disseminar a Tua palavra, Pai. E até mesmo alcançar pessoas que antes, talvez, ainda não tinham ainda ouvido da Tua palavra e que agora, Pai, tem tido essa oportunidade. Que assim elas possam também ser alcançadas, ó Pai, para o Teu reino, Pai. Serem transformadas, ó Pai, e passarem a ser Teus filhos, ó Deus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Quero só finalizar com eu vi uma frase, claro que essa frase é fictícia, era uma espécie assim do diabo falando com Deus, né? O diabo disse, eu não disse que eu fechava a tua igreja? Aí Deus disse, você fechou uma igreja, mas eu abri uma igreja em cada casa. Para ele. Amém? Até a próxima. Tchau, boa noite. Boa noite para todos.